Bom, agora a gente vai para a simulação de financiamento, tá bom? Então, quais são os dados necessários que você precisa ter para fazer uma simulação de financiamento para o seu cliente? O primeiro, que é o básico, é a renda bruta familiar. O cliente é solteiro? O cliente é casado? Vai financiar sozinho? Vai financiar com mais alguém? Não necessariamente a pessoa precisa ser casada, tá, gente? Para financiar com uma pessoa. 2 irmãos podem financiar, 2 amigos, que seja, tá? Em até 3 pessoas. Aí, sobre 3 pessoas eu já comento com vocês. Mas o importante é que sempre a renda bruta do último lerite, tá? Então, se a pessoa ela tem renda formal, tá? Ou seja, a pessoa trabalha com carteira assinada, recebe o lerite, o que a gente utiliza é sempre o bruto do último lerite, tá? O que considera-se o bruto do último lerite? A gente vai considerar ali horas extras, a gente vai considerar bônus, algum tipo de premiação, a gente vai considerar, por exemplo, comissionamentos, tá? O que a gente não pode considerar? A gente não pode considerar PPR, a gente não pode considerar algum lançamento de crédito que foi feito ali por causa que no olerite passado não foi feito e foi feito o acerto naquele olerite. Férias, 13º. Então isso a gente não pode considerar porque não é o rendimento real da pessoa, mas comissão, hora extra, tudo isso entra, tá bom? Então a Caixa ela sempre considera o bruto do último olerite. Ah, mas o olerite do meu cliente deste mês tinha férias, o uso do olerite anterior. Sempre 60 dias, tá? É o olerite que a gente pode usar, é o do mês e o do mês anterior. Agora, mas o meu cliente, ele tem renda informal, tá? Ele tem renda informal, ele tem CNPJ? Se ele tiver CNPJ, provavelmente ele fez uma declaração de imposto de renda. Se ele fez a declaração de imposto de renda, você precisa saber qual o valor total que foi declarado. Sobre o valor total, você divide por 12 e aquela renda é a renda dele mensal. Se o cliente ele não tiver CNPJ, eu sou vendedor, eu vendo sorvete na praia, mas eu não tenho um CNPJ que eu recebo o movimento ali na minha conta. Então você tem que perguntar para ele mais ou menos quanto que ele movimenta por mês, tá bom? Depois a gente vai falar sobre apuração de renda informal, tá? Num curso um pouco mais completo, porque renda informal é mais chatinho mesmo de se apurar. Mas o que você precisa então? Dos dados da renda bruta dos participantes do financiamento, tá? E eu coloquei aqui até 3 pessoas, tá? Então, o que acontece? A Caixa, geralmente, ela não aceita mais que 3 pessoas dentro do financiamento. E, se for 3 pessoas, ela sempre vai analisar a situação, tá? Então, sempre vai ser a critério do gerente. Por que eu digo isso? Porque, assim, dentro de um financiamento, existem alguns seguros, tá? E entre eles, o seguro de vida. Então, quando a Caixa, ela faz o financiamento para uma composição, por exemplo, vamos dizer que é um casal, tá? E a renda conjunta do casal é de 5 mil, só que ele tem renda de 3 e ela tem renda de 2. Como que o banco vai fazer? Vai fazer da seguinte forma, uma porcentagem maior do imóvel corresponde a ele, porque ele tem uma renda maior, e uma porcentagem um pouco menor corresponde a ela, porque ela tem uma renda menor. Então, vai fazer sempre com a porcentagem da renda do cliente, certo? Pois bem, mas o cliente, eles são casados, mas um dos componentes não tem renda, só o outro entra com renda. Então, assim, o outro componente, ele tem direito, o imóvel também é dele, só que a obrigatoriedade de pagamento fica só com o possuidor de renda, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque, assim, vamos dizer que os pais querem financiar com o filho. Pode. Mas aí vai acontecer a seguinte questão. Pode acontecer, por exemplo, de o banco analisar da seguinte forma: esses pais têm outros filhos? Têm filhos menores de idade? Por quê? Porque no caso de um falecimento desses pais, os outros filhos também vão herdar uma parte do imóvel. E, bom, então assim, quando a questão burocrática do seguro fica muito complicado, pode ser que o gerente negue, tá? A aprovação do financiamento decorrente a esses problemas de relacionamento inseguro que envolve ali os componentes. O mais comum mesmo é 2 pessoas, tá? Até 2 pessoas, mas até 3 dá. Mas vai ter esse critério, tá? Que vai ter que ser analisado pelo gerente. Bom, segundo, ano de nascimento. Então, o ano de nascimento influencia no tempo liberado para o pagamento do financiamento. Em caso de vários proponentes, a gente utiliza a data do mais velho, tá? Então, assim, sempre a data do componente mais velho do financiamento, que é o que vai ser colocado na simulação, e é a partir dessa data que eles vão liberar o prazo de financiamento. E, como a gente viu anteriormente, de 360 ou até 420 meses, que seria o prazo máximo. Então, dependendo da renda do cliente, esse prazo de financiamento é diminuído, tá? E, dependendo da renda do cliente, pode ser negado sim, tá bom?
E 3, se é o primeiro imóvel dessa pessoa. Então, isso é super necessário para a gente saber se essa pessoa vai poder sim ou não enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Porque não adianta nada ela ter ali um rendimento que se enquadra abaixo de 8 mil, que se enquadra dentro do programa, mas ela ter um imóvel edificado. Então, ela já não vai se enquadrar, tá bom? Bom, aí vamos continuar. 4, se é casado ou tem filhos menores de idade. Se é casado, a gente já vai perguntar praticamente lá no início para saber se tem uma outra pessoa para compor renda, né? Que precisa compor a renda junto. Mas, se tem filhos menores de idade, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? Para o cliente que enquadra no programa Minha Casa Minha Vida ter ou não mais ou menos subsídio. Tá? Se ele tiver direito de subsídio. Então, se a pessoa for casada ou ela tiver dependente, se enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, dependendo da renda dela, ela pode ter um pouco mais de subsídio se tiver dependentes, tá? Aí 5, se já contribuiu mais de 36 meses com o FGTS, voltando na situação. Se o cliente contribuiu mais de 36 meses, somados todos os registros em carteira, tá bom? Todos os registros anteriores em carteira, ele pode usar o FGTS para abatimento e ele também tem o redutor dos juros de 0,5%. Tá? Então, a gente precisa dessa informação, tanto para definir os juros do cliente, quanto para definir se a gente pode usar ou não o fundo de garantia dele, tá? E 6, se mora ou trabalha na região metropolitana, tá? Do imóvel que você está vendendo. Então, assim, há pelo menos 12 meses para determinar se será financiamento SBPE ou Minha Casa Minha Vida e para determinar se ele vai poder ou não usar o fundo de garantia. Então, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, tá bom?